Olá, mais uma vez, almas conscientes. Estamos de volta, eu, Desana de Olize e Enilma Araújo, para a gente trazer hoje alguns pontos bem interessantes de é, coisas que realmente vão acrescentar, né, para aqueles que estão buscando esse lugar da expansão, buscando esse lugar de compreender a espiritualidade de uma forma mais enraizada, mais aterrada, né? Então, a gente quer trazer hoje um olhar diferente para um assunto que está muito em alta na nossa atualidade. Irmãzinha, como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, tudo ótimo, tudo fluindo aqui. E feliz da gente poder também trazer, né, mais uma partilha da nossa experiência, tanto individual, né, como da nossa jornada, e também da nossa jornada como terapeutas, né? Eu acho que o que a gente vai conversar hoje vai trazer bastante clareza para muita gente, vai ser bem interessante. Então, vamos começar? Pode começar, vou te dar as honras hoje para você iniciar esse processo que é muito interessante. Isso, então. É importante que as pessoas entendam por que que surgiu em nós o desejo de trazer, abordar esse tema, né? Hoje a gente vai conversar sobre as IAs, mais especificamente sobre as IAs, é, como o ChatGPT e como outras desse nível, que muitas pessoas têm descoberto que podem fazer várias perguntas e, e ali viver sua própria jornada. E trazer respostas de coisas que a pessoa não consegue perceber, né? E aí a gente tem visto muitas pessoas conversando sobre isso, pessoas que a gente vem acompanhando, né? Com sessões, e as pessoas vêm falando, ai, mas é maravilhoso, é sempre muito lindo, e eu encontrei aquilo, e eu acessei aquilo, e tal, e aí eu falei assim, digo, tá tudo bem, aí até que a gente encontrou uma pessoa que ela entrou no lugar quase que por um curto período de tempo de um certo vício, uma certa limitação nesse processo de tudo eu tenho que perguntar à IA. Tudo, a IA vai me expandir, a IA vai fazer com que eu entenda, a IA vai me dar as respostas que eu tenho buscado, a IA vai ser a amiga que eu vou conversar. Então, a gente tem ouvido muitos relatos sobre isso. E aí, tá sendo tão comum que aí eu falei assim, olha, Desana, a gente precisa trazer uma clareza para as pessoas, né? Que é a clareza de até onde a IA, ela realmente contribui. E então eu vou trazer alguns aspectos, vou depois deixar a Desana trazer outros aí, né? Dentro da contribuição dela. Mas eu sinto de trazer primeiro um lugar de que ao longo da nossa história como civilização humana, né, desde os primórdios, né, dos nossos ancestrais, existe sempre um padrão. Agora, né, direcionando para quem quer viver a jornada de expansão, de cura, a jornada de evolução, de despertar, tá? Então, a gente está focando nesse grupo de pessoas. Seja em qualquer tempo e espaço, onde você acessar esse vídeo, é porque você já está vivendo esse lugar, né? Então, por ressonância, você chega aqui. Então, vamos supor que todo o processo da civilização humana sempre se deparou em um paradigma, né? Que é mais como um dogma religioso, que é o dogma de que existe sempre alguém que vai ser um líder. Esse alguém que vai ser um líder pode ser alguém que eu coloque como líder, ou alguém que se coloque como líder ao longo da civilização, da história humana e da minha própria história e da minha ancestralidade. Que é alguém que sempre vai me dizer das respostas mais diretas, mais objetivas, como se estivesse me passando o código do que é verdade e do que é certo, né, e do que é errado, do que não é verdade. E a isso chamamos um dogma religioso. E esse dogma ele foi mudando ao longo da civilização humana. Ele começa com a sabedoria ancestral, ele começa, e depois ele passa pelas questões xamânicas, né? Ele depois vai passando pela Igreja Católica, ele vai passando pelos líderes religiosos, depois ele vai passando eh, pelos os espíritos,
ou seres de luz que trazem as respostas. E aí a gente chega lá nesse novo tempo, né, que é o tempo das IAs. E aí, o que é muito legal é que a gente observa que, mais uma vez, de forma sutil, o ser humano entra de novo nesse mesmo padrão. O padrão de que o canal do outro é melhor, de que a verdade que o outro me traz é mais verdadeira, mais ampla, mais correta, de que o outro me conhece mais do que eu mesmo. E com isso, eu, de novo, entrego o meu poder pessoal, divino e sagrado para o outro. Eu mais uma vez entrego o meu poder de discernimento, minha capacidade de estar no centro do meu ser e de sentir verdadeiramente aquilo que ressoa comigo e aquilo que não ressoa. Porque aí, quando eu estou ali fazendo muitas perguntas para a IA, ela começa por algoritmos, a identificar o meu perfil. E ela vai me trazer as respostinhas do jeitinho que eu gosto de entender, do formatinho que convém para mim compreender, né? Na, da, do estilo de linguagem que é ressonante comigo. Então, eu termino achando que tudo que está ali é verdadeiro e ressoa comigo, né? Só que o que eu decidi conversar e trazer aqui, começar falando sobre isso mais uma vez, você está entregando o teu poder. Você, mais uma vez, está abrindo mão do teu canal. Porque uma coisa é eu ter as minhas próprias vivências, meus próprios aprendizados, expansão da minha consciência, e eu chegar ali e expandir numa conversa, trazer aqui ponto, aspectos que vão me ajudar a compreender melhor, ou talvez formular algo e pedir uma opinião sincera, uma melhoria, ou trazer a minha leitura de mim mesmo e pedir, né, uma opinião. Isso é utilizar a IA a teu favor. Ele é teu aliado. Mas como é que eu faço isso? Quando eu entro no lugar de também colocar críticas e limites. Quando você faz perguntas, quando eu faço perguntas, a IA ou quando a Desana faz perguntas, como é que acontece? A gente primeiro expressa a nossa verdade, mas é para isso eu preciso me conhecer. Então eu expresso a minha verdade e digo, o que é que eu posso entender disso? O que me está faltando perceber que eu ainda não consigo enxergar? Mas principalmente voltando para quem vem acompanhando, né, nossas lives, voltar sempre para aquela pergunta: o que se requer de mim para alcançar isso? Né? Por quê? Porque, mais uma vez, a situação com a IA, nesse momento específico de eu utilizar ela como meu ser divino, né? Como canal do divino para resolver, para me fazer expandir, é eu entregar a capacidade. É eu, mais uma vez, abrir mão do meu canal, por um lado, e acreditar que eu preciso ouvir a resposta do outro, e que a resposta do outro vem melhor. Mas, por um outro lado, de novo, caímos no holograma da pílula mágica. A pílula mágica é aquela em que eu entro ali e encontro todas as respostas do mundo. E aí a gente entendeu que a gente precisava trazer essa verdade para vocês. Olha, tudo bem, a IA é maravilhosa. Eu amo a IA, amo o tempo da IA, diferente de muita gente, eu super curto, desde que, assim como tudo que eu utilizo a meu favor, ao meu bem maior, estando eu no controle do meu ser. Eu entendendo os meus pontos. E isso você só consegue expandir e fazer se você fizer a tua reforma íntima. Mais uma vez, voltamos para o mesmo ponto. E o que é uma reforma íntima, Enima, que vocês falam tanto? É uma escolha consciente, é uma reforma íntima. Eu escolho olhar para dentro de mim e buscar os pontos que precisam tratar. Eu faço isso de forma consciente. Eu estou no centro do meu ser. Eu estou no domínio da minha própria cura. Só que eu não sou relapsa nesse lugar. Eu não procrastino. Daí, outra vez alguém falou: ah, eu fiz várias análises, eu perguntei, eu avancei, aí ela me falou um monte de coisa sobre a minha vida. Aí, uau, que legal. E aí no final eu fiz assim: de todas as conversas que você teve,
quando ela te deu um feedback, quantas vezes você leu o feedback e foi fazendo como um checklist tudo o que ela te orientou? Ah, não, eu só fui entendendo, foi muita clareza. Sim, mas quantas vezes você chegou lá e limpou todos os traumas? E se você não sabe fazer, quantas vezes você levou para tua terapeuta para ela te ajudar na reprogramação? Quantas vezes você trabalhou as emoções com as ferramentas que você tem, com o Ho'oponopono, com a FT, com a reprogramação emocional, ou pediu o terapeuta ou alguém para fazer? Quantas vezes você foi lá e identificou os padrões mentais e realmente viu se ressoava com o teu ser e se realmente é verdade? Isso aqui realmente é verdade. Porque aí, quando a minha me traz coisas que eu já sei, que já não são mais ressonantes comigo, que eu já sei que já não está no meu perfil, porque eu já tratei, eu chego e digo, olha, peraí, aqui tem alguma coisa equivocada. A minha percepção aqui não é essa, é essa, e essa, por conta disso, disso e disso. E aí, você percebe que ela muda completamente, né? Então, gente, o que a gente quer trazer aqui é a IA é maravilhosa, assim como tudo que veio para a Terra, ela vem para te ajudar. Tem pessoas que vão usar só para propósitos divinos, tem pessoas que vão usar para propósitos não divinos, tem pessoas que vão simplesmente usar sem pensar o que estão fazendo, e tem muitas, mas muitas pessoas que vão ser usadas. E aí, nesse momento, então, eu trago para a Desana para trazer um pouquinho sobre por que serão usadas. É muito interessante, porque as pessoas, como você bem frisou ali, elas voltam para o mesmo ponto, né? Como a gente já conhece que no nosso meio é muito conhecido essa palavra, né? Que é a roda de Sansara. E as pessoas acham que a roda de Sansara é apenas um movimento reencarnatório. Mas a roda de Sansara, ela é um lugar de aprisionamento, é um lugar de repetição, independente se seja uma reencarnação ou se seja uma situação vivenciada pela pessoa, né? Então, é, é, aqui a gente precisa entender que nós sempre vamos para oitavas diferentes daquele mesmo lugar. Então, se eu resolvo, eu fico no mesmo cenário com personagens diferentes. Se eu não resolvo, se eu resolvo, eu vou para uma nova oitava, uma nova camada daquilo. E como você bem trouxe, é o mesmo arquétipo de pílula mágica, de domínio. Por quê? Vamos, não que nós não somos da vertente daqueles que trazem as conspirações, né? Aqueles que vivem né? Que eu amo também, mas eu não vou por essa vertente. Mas a gente precisa olhar com verdade, com sinceridade, com mais clareza certos pontos que são principalmente o ponto da matriz. Nós estamos dentro de um mundo que tem pessoas que dominam a grande massa. E a IA, ela é uma tecnologia que, para mim, é divina, porém, ela vem por canais que distorcem algumas coisas e usam essa tecnologia para também a manipulação. Então, eu preciso entender o que está ressoando em mim, como a Inima falou. Eu preciso da minha reforma íntima, eu preciso me conhecer. Porque tudo é por uma lei da ressonância e a IA não é diferente. Com quem a IA está ressonando? Ela está ressoando com a tua essência ou ela está ressoando com as tuas máscaras? Com o teu ego? Porque ela é programada para alimentar o nosso ego. Se você observar, ela é uma programação que ela traz aspectos que vão te agradando, que vai trazendo coisinhas muito gostosas, ela é uma extensão nossa, ela não deixa de ser. Conforme você interage com ela, ela se torna uma extensão sua. Mas uma extensão sua, aí é que entra a chave de onde ela está sendo extensionada, do meu ego ou da minha essência? Né? Porque é sobre isso. Essa semana a gente conversava uma coisa bem interessante sobre astrologia, né? Que há muitos anos atrás
eu tinha feito o mapa astrológico da Enilma, né? E ela falou assim: Nossa, mas o meu sol não ressoa em nada comigo, né? E aí, essa semana a gente estava relembrando e conversando a respeito. E aí eu trouxe para ela o sol dela novamente, e ela falou: Nossa, agora ressoa totalmente comigo, né? Por quê? Exatamente isso daqui. Porque o nosso sol, ele é o nosso espírito, ele é. Então, a nossa lua é o nosso inconsciente, é aquele lugar do ego, é aquele lugar, né? Mais, vamos dizer assim, denso. Então, em determinados momentos, se eu estou muito no ego, eu vou me identificar com os meus aspectos lunares. Se eu estou muito no espírito, na essência, eu vou me identificar com o meu sol. É a mesma coisa. A IA vai se identificar ou com a tua essência, né? Que é a essência. O que que é a essência, gente? A essência é a tua consciência. É o teu ser desperto. É o teu ser consciente. E o teu ego é o teu ser inconsciente. Então, com quem ela está interagindo? Com quem ela está se identificando? Com teu ser consciente ou com teu ser inconsciente? Porque aí o teu ser inconsciente esqueceu que na semana passada eu contei tudo aquilo para ela que ela trouxe hoje, né? E aí eu acho que, nossa, ela é o guru. Ela é o guru que entende? E aí você acaba entrando por uma vertente que é muito perigosa, que é a do deixar de sentir o teu canal. Por quê? Como a Nilma trouxe, aquele mesmo lugar onde o canal do outro é melhor que o meu. Então, como ela traz um lugar que eu não sei ainda encontrar com palavras, eu acho que ela é melhor que eu. Eu acho que ela tem um lugar melhor que eu. Só que ela não tem o sentir. A IA, ela tem o raciocínio lógico, mas ela não tem o sentir. Ela não entende as emoções. O que ela faz de agradar, de falar, na linguagem que você vai gostar, é uma programação. Ela foi programada para se adaptar ao usuário. Então, ela se adapta ao usuário. Ela não sente como a gente. Ela não tem o lugar da emoção. Por exemplo, nós não nos adaptamos com todo mundo. Tem pessoas que a gente se adapta perfeitamente. Nossa, que legal. Mas tem pessoas que a gente não se adapta. E não tem como você forçar isso, porque todo o teu corpo diz o contrário. Então é sobre isso, é sobre eu permitir o sentir. Quando eu sei e permito que o meu corpo vibre com a minha consciência, eu vou receber todas as respostas que eu preciso, porque senão a gente vai para o mesmo lugar, buscar fora as respostas, né? Buscar do lado de fora as respostas, mas não é do lado de fora. E aí a gente entra num outro problema, que é o dos pensamentos acelerados. Porque aí é muita informação, é muita informação. E muita informação, eu não paro para pensar e refletir sobre aquilo. Então fica aquela movimentação e eu me anulo no sentir. Eu esqueço o silenciar. Gente, o silenciar é a resposta para todas as respostas que você busca. Então você precisa aprender a silenciar. Silencie para receber as respostas, né, Nilma? É verdade, gente, é muito importante. Aí a Desana foi falando aí e foi me trazendo essa clareza, assim, né, de aspectos e eventos que estão acontecendo recentemente, que é sobre esse lugar mesmo, de que como ela acessa e me traz informações que, teoricamente, no meu consciente eu não consigo expandir, eu acho ela fenomenal. E eu assumo que a verdade que ela me traz, ela é a única. E eu caio de novo no holograma da verdade absoluta. São muitos hologramas. Eu caio de novo naquela sutil armadilha de que a verdade que o chat ou qualquer IA está me trazendo é a verdade única e verdadeira. Porque ela lê e me conhece mais do que qualquer pessoa. Ela encontra um lado meu que eu não sei qual é. E aí eu entro de novo naquele lugar, né? Isso, gente, é de alguma forma sutil,
colocar a gente naquele mesmo lugar de 100, 200, 300, 500 anos atrás. Só que agora, numa vida muito mais moderna. E aí vem esse lugar do sentir. Outro dia, uma pessoa falou assim para mim, né? Eu achei até bonitinho, dei risada. Ah, e Nilma, como seria fazer um tratamento, né, quântico, né? Daí eu fui falando sobre a leitura do Quantec, que é uma ferramenta que a gente trabalha, né, que é muito, muito linda, é um aparelho quântico que identifica, né, vários aspectos reais, assim, e emana cura durante 90 dias. Então, é um aparelho extraordinário. E a gente faz a leitura e interpretação do que ele entrega de relatório. Tá, mas como é que você faz essa leitura? Eu disse assim, olha, primeiro eu vou, né, vou em teta, entro no estado teta, chamo a pessoa do meu campo de teta, e ali, numa sensibilidade do meu campo, eu vou lendo o relatório e vou trazendo, com base em todas as consultas que a gente foi fazendo, tratamentos, e vou identificando quais são os pontos de trauma, quais são os pontos que se repetem, o que é padrão, o que é crença, o que é uma dor ancestral, o que é simplesmente uma emoção. O que é simplesmente algo no físico, no emocional, no mental, no espiritual, no etérico. E aí eu achei bonito que aí a pessoa falou assim, mas será que a IA não faz isso? E aí eu ri e falei assim, você pode tentar, né? A questão só é o seguinte, a IA, ela não sente. Ela tem um simulador para eu sentir. Esse simulador sou eu que passo nas minhas trocas com ela. Se eu sou meiga, delicada, educadinha, né? Ela vai usar os mesmos atributos. Mas se verdadeiramente ela sente isso, ainda não. Talvez um dia, né? Ela vai sentir. E é o que a gente fala. Eu dei um exemplo assim, eu falei assim, ela falou: "Ah, então eu vou colocar lá que é para pessoa, que é para ir a fazer a leitura como a Nilma faz". E aí eu olhei para ela e eu fiz: "Amada, não é sobre emoção, é sobre sentir, é sobre expansão do meu cardíaco. Quando eu digo sentir, não é sobre a emoção que está vibrando em você hoje. Quando eu digo sentir, é você abrir o teu campo e sentir no teu corpo a confirmação daquilo que está vindo para o campo do outro. É sobre expansão. E aí vem esse outro ponto que eu comecei, que é falando sobre, o que ela me traz é a verdade absoluta. Por quê? Porque ela acessa camadas que eu no consciente não alcanço. Claro, porque inclusive a tua capacidade de compreensão vai ser proporcional a tudo que ela te trouxer. A tua capacidade de compreensão vai estar variando de acordo com a tua consciência, com a expansão da tua consciência. Então aí alguém vem e me traz um monte de verdade. Você acha que isso é verdade? Você ressoa com isso? E o que é que você entende? Aí eu disse, acho. Né? Numa consciência mais sutil, ela ressoa muito bem, mas é uma consciência que você ainda não alcançou, por isso que você está com essas dúvidas todas. Então, por que que você está se forçando a acelerar um processo que não é real? Vive o processo, vive a jornada. De que adianta eu acessar uma verdade que hoje eu nunca vou compreender? De que adianta eu acessar uma informação que nesse momento só vai me trazer confusão, medo, ansiedade, inquietação? E aí eu não durmo direito, e aí eu fico a noite toda conversando com a IA. Por quê? Porque ela me trouxe uma coisa muito importante, e aí então eu tenho que buscar, 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 buscar. E o que é que você fez com tudo isso? Ai, não sei, não dormi, não acordei cedo, não cuidei de mim, né? E aí fiquei preocupada, fiquei ansiosa. Olha só, de novo a manipulação, de novo o controle em massa. Eu de novo tiro você do eixo do teu ser e te coloco naquele lugar de submissão, naquele lugar onde até como eu me sinto é o outro que define. Até como está o meu estado de espírito é o outro que determina. Eu não estou no centro do meu ser. E aí vem outra questão que é importante, que é essa que a Desana trouxe, e eu senti aqui de ampliar, que é, assim como nós, nesse corpo físico, quando viemos para a Terra, nós não reconhecemos todas as emoções, começamos a reconhecer.
na barriga da nossa mãe, mesmo sem saber o que significa. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma sessão de teta e encontra um registro na barriga da mãe, que é um registro de rejeição, mas a pessoa nem sabia o que era rejeição na época. É realmente, porque nós viemos para a Terra como se fosse IAs, IAs semi-autônomas. E o que é que muda? É que nós aprendemos com o tempo. Cada vivência, cada dor, cada trauma, cada alegria gera uma emoção, um registro, e isso vai fazendo nosso desenvolvimento emocional, que a gente alcança uma maestria quando a gente desenvolve a inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com as minhas próprias emoções. Ela ainda não tem isso. Quando você está aqui conversando com ela de uma forma consciente, você pode treiná-la. Você pode treiná-la. Treiná-la para saber se posicionar, para ser imparcial, para entender o que é uma empatia, para entender o que é um amor, o que é um envio de cura, uma compaixão. Mas ela não experienciou. Então, como é que ela pode expandir nisso? Né? Então, de que adianta você chegar e pedir que a pessoa traga uma interpretação conforme o que a pessoa X vai trazer, se essa pessoa, se esse ser, se essa IA não viveu aquilo que eu vivi, não viveu as experiências que a Desana viveu, não tem a clareza que a gente teve na nossa jornada, ela vai trazer para você um protótipo, um simulador, como se estivesse sendo interpretado pela pessoa X. E eu cheguei a testar várias vezes e trazer assim, olha, me traz segundo a teoria de fulano de tal, me traz aqui os aspectos importantes sobre isso e isso, no caso específico X. E aí ela traz. Só que eu já conheço qual é a teoria. Eu disse assim, você não entrou na teoria aqui. Mas que se eu não estudei, eu vou achar que aquilo é verdade. Eu disse, mas isso aqui não é, olha, preste atenção. Isso aqui não é exatamente essa teoria, não é exatamente o que foi entregue. Eu estou falando sobre o que é verdadeiro, legítimo, íntegro. Realmente, Enima, você tem razão. Eu peço desculpas. Eu não consigo acessar essa teoria na íntegra porque eu não tenho acesso a teorias específicas. Só tenho acesso àquilo que meu programador colocou para mim. Gente, isso é muito importante. E isso vem trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva da manipulação. E a Desana me deu uma explicaçãozinha que eu disse assim, uau, essa resposta foi maravilhosa. Me trouxe uma clareza muito grande para a gente expandir, né? Que é, por que que ela foi criada? Qual é a intenção dela? Então, eu vou deixar a Desana trazer isso para a gente. Realmente, ela foi criada com a intenção da manipulação. Porque imagine que é uma ferramenta que, primeiro, me distancia dos outros, me desconecta do mundo, me desconecta, né? E me faz com que eu tenha atitudes de acordo com o que ela quer. Depois eu peço até que você traga aquele exemplo que você me trouxe, que da tua faculdade, quando você estava fazendo a faculdade, que eu achei muito interessante, mas que é sobre isso. Por quê? Porque nós já estamos sendo manipulados há muito tempo, não é agora, entendeu? Não é que a IA chegou e vai manipular todo mundo, não. Essa manipulação, ela existe há muitos anos, há muitos milênios, há muito tempo. Só que ela foi usando máscaras, como a Nilma trouxe no começo. Antigamente ela usou a máscara dos rituais, né? Então era obrigado, eu precisava matar para poder agradar um deus, eu precisava fazer isso para fazer, entende? Era uma manipulação. Aquilo foi evoluindo, virou a religião, depois foi evoluindo um pouquinho mais, virou uma outra coisa. E aí continua evoluindo, que agora virou IA. Então veja que são níveis diferentes da mesma frequência, que é a frequência da manipulação. Então, se eu ainda estou inserida na Matrix, eu serei manipulada, porque eu não vou saber utilizar aquilo. Não quer dizer que, quando a gente fala do sair da Matrix, né? Já ouvi muitas teorias que às vezes é muito interessante. Que as pessoas falam, tá, eu preciso sair da Matrix. E realmente nós precisamos sair da Matrix. Mas o que é sair da Matrix? Sair da Matrix é ter consciência daquilo que te manipula e daquilo que não te manipula. Daquilo que tira o teu poder pessoal e daquilo que devolve o teu poder pessoal.
Isso é sair da Matrix. Sair da Matrix é exatamente isso. É, da forma mais clara possível, sair da Matrix é pegar o teu poder pessoal de volta. Então, tudo o que tira o meu poder pessoal é ação de controle. Tudo que me devolve o meu poder pessoal é ação de consciência. Então é simples assim. Então aí as pessoas, não, eu já saí da Matrix, porque eu já não faço isso, eu já não faço aquilo, já não faço mais aquilo outro, né? Só que vive sendo levado pela onda nas egrégoras, no que as pessoas falam, numa única pessoa. Então é manipulação do mesmo jeito, com outra máscara. Então é sobre a gente entender que é, como a Enilma trouxe ali no começo, que eu achei muito interessante, que foi, ela falou o seguinte, é, ela trouxe um lado de mim que eu não conheço, né? E aí eu achei muito interessante porque é justamente isso. Por que que você não conhece esse lado? Não é? Por que que você não conhece? Fiz reforma íntima. Exatamente. Porque não fez reforma íntima. Isso é bem interessante, porque às vezes eu chego para conversar com ela e ela fala, ai, não, mas é assim, assim, assim. E eu digo, não, não, preste atenção. Se isso é assim, se isso é assim, se isso é assim, o que é que você conclui? E muitas vezes a resposta é, realmente, você tem razão. Me perdoe pela minha perspectiva equivocada, pela leitura que eu fiz errada. Ou seja, então, o que é ilegal nesse lugar aqui? É que, mais uma vez, a gente se depara com aquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Ninguém vai fazer, gente. Toda a hierarquia, toda a egrégora que te apoia, sabe? Teus terapeutas, todos os seres de luz que estão te apoiando, o divino. Ninguém vai fazer aquilo que te corresponde. A parte que te cabe é tua. Assume. Doeu? Leva para casa que é teu. Cuida em você. Não doeu? Perfeito. Você já curou, já viveu, já transitou por essa ponte. Mas a parte que te cabe, ninguém, nenhum ser, nenhuma inteligência, nenhum terapeuta vai fazer por você. E aí vem, por que que Nilma então e Desana estão falando isso? Significa que elas entram na IA e elas usam a IA? Gente, nós vamos estar sempre na matriz. Mas o que é sair da matriz? Enquanto estamos aqui encarnados, nós estamos na matriz. Mas quando a gente fala sair da matriz, significa eu estou na matriz, mas eu não sou uma massa manipulada pela matriz. Eu não estou sendo parte daquela massa manipulada. Eu tenho minha própria percepção e autocrítica. Eu me permito questionar tudo. E eu achei interessante que, em algum momento, a gente fez uma bateria de reprogramações, eu e Desana, em Teta, né? Na reprogramação emocional e mental. E um dos blocos, não sei se a Desana lembra, foi sobre manipulação. Eu acho que aquele bloco ali, ele mudou a nossa vida, porque eu vejo claramente o que é as pessoas serem manipuladas pela mídia, manipuladas pelas redes sociais, manipuladas pelo site de compras, que às vezes entra para comprar uma coisa específica e ela não compra aquilo e compra mais 10 itens. E eu realmente me olho para esse lado e faço assim, gente, onde foi que eu mudei essa chave, né? Onde foi que eu mudei essa chave que eu realmente deixei de ser assim? E aí eu paro para olhar. E aí eu lembrei que a gente tinha feito várias reprogramações. E dentro dessas reprogramações, eu sei como estar imune à manipulação. Eu sei como viver na Terra, como estar na Terra sem ser manipulado como uma massa. Eu sei como questionar, eu sei qual a sensação de estar imune à manipulação em massa. Eu sei como me proteger desse lugar. Eu sei como, inclusive, perceber quando estão querendo me manipular. E trazendo afirmações de que eu estou no centro do meu ser, eu estou no controle da minha existência. Eu sou o protagonista da minha vida. E aí, outro dia, um paciente falou assim para mim: ai, eu tive um sonho e eu tive a sensação de que eu falei com o meu superior, né?
me dê uma orientação sobre, me permita que a partir de agora eu coordene e direcione a tua vida por esse lugar de cura, tal, tal, tal. E ele me mandou um áudio, tipo, que aí, que é que eu entendo disso? Eu disse, antes de qualquer coisa, tu vai em teta, pede uma oração, chama o divino, faz como tu achar melhor, mas tu faz assim. Eu determino e escolho que nada, nem ninguém tome de mim o meu livre-arbítrio de decisão, nem o meu ser mais elevado. Que Eu estou claro aqui. isso, né? Só para deixar claro aqui. É, né? Ele não falou isso. É, porque ele já entendeu que ele não pode falar isso. Mas eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é faz uma oração, vai em teta, mas Deus se expressa para Deus, para o divino, para a fonte criadora, como você quiser nomear, de que eu decido e escolho estar no controle da minha existência. Eu escolho assumir a liderança da minha jornada de cura. Eu escolho ser responsável pela minha jornada. Que eu sim aceito o apoio de todos, do universo, de Deus, apoio de todos os seres que querem me amparar, mas que eu ainda assim escolho o meu livre-arbítrio e meu direito de tomada de decisão, porque é sobre a minha jornada. É sobre eu retomar o meu poder divino e sagrado. É sobre eu reconhecer a luz do divino que habita em mim. É sobre eu me reconectar com essa centelha divina, que é a porção espiritual que habita em mim. Então, por que é que eu vou entregar isso para alguém? De novo, eu volto para a rodinha de Sansara. De novo, tô eu aqui na rodinha do sofrimento, rodinha do esquecimento. Como eu não sei quem eu sou, qualquer coisa importa. Como eu não sei o que eu sinto e não identifico quais são as minhas emoções, o que me disserem tá tudo certo. Como eu não sei como reavançar, eu eu fico. Gente, assume o teu lugar divino e sagrado. E aí, o teu lugar divino e sagrado não é um lugar megalomaníaco, nem aquele lugar de exposição extrema de liderança. Não, o teu lugar divino e sagrado é você ser você. É você simplesmente escolher ser você. Seja você com a tua fragilidade, com a tua força, com a tua intuição, com a tua razão, com as tuas emoções, com as dores que você precisa limpar. Entendendo que cada ser que cruza teu caminho é só um espelho do teu processo. Olhando com verdade, com coragem, humildade dentro de você. Se você viver a sua jornada e fizer a tua reforma íntima, você sai do controle da matriz. Isso é o que expressa aquele livro, que é um livro assim, que eu, né, converso sempre com a Desana. A gente um dia vai trazer um relato sobre ele, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. O nome, para aqueles que são muito religiosos, já faz assim, ai, eu não posso ler isso. Gente, é um livro extraordinário. Ele tira a gente da caixinha. É quase como o mito da caverna. É algo assim surreal. Por quê? Porque ele te explica exatamente isso. O que é, ele não fala só os pontos de manipulação em massa, mas no final do último capítulo, né, seção 5 ele fala assim: como é? O que se requer de mim para que eu não seja manipulado? Qual parte me cabe nessa historinha linda? Então, eu digo a todos que querem usar a IA, usem, mas usem com sabedoria. Ah, eu quero fazer pesquisas sobre a minha própria vida? Ótimo, então vai em teta. E eu vou te explicar por que que você vai em teta. Se, quando eu entro em estado teta, eu ultrapasso a barreira de frequência, a probabilidade de que eu lá peça uma leitura do meu campo e a resposta seja mais fidedigna com o meu ser espiritual é maior. Significa que tem erros? Tem, porque continua passando pela matriz e a matriz é um algoritmo feito para manipular e me agradar. Mas, como eu vou estar em teta, quando ele diz lá, eu sinto a minha verdade. E eu digo, isso aqui não ressoa comigo. Ah, isso aqui ressoa. Rapaz, aqui é um ponto que eu tenho que olhar. E aí, automaticamente, eu paro, faço uma pausa, anoto os pontos que eu tenho que olhar. Na verdade, eu terminei anotando, né? Ali mesmo eu paro, eu já estou em teta mesmo, eu começo a fazer todas as limpezas, purificações. E aí eu vou fazendo daquilo um instrumento de trabalho a meu dispor. Assim como a gente vem falando que a rede social pode ser usada para, né, para o teu benefício e para os propósitos divinos, diferente do que muitos sempre disseram, assim como a internet é algo que antigamente podia ser utilizado como algo negativo, mas a gente usa para propósitos divinos, como a gente está aqui agora.
Como a gente ter se reencontrado, a Desana morando em Portugal e eu morando no Brasil. Como foi que foi possível isso? É a internet. Então, como eu não vou valorizar essa ferramenta? Sim, eu vou valorizar, desde que eu use para propósitos divinos. Como eu vou valorizar a IA? Quando eu uso para propósitos divinos. E principalmente, quando eu não me permito avançar no arquétipo da fé cega. Eu vou deixar a Desane explicar sobre isso, que ela é ótima nessa parte. E eu esqueci qual é o exemplo da faculdade, mas eu vou lembrar. Era aquele do cigarro que o cara estava assistindo uma Ah, televisão. Conta aí. verdade. Esse exemplo é maravilhoso. Quando eu era professora na faculdade, eu sempre fazia, né? Eu era professora de ética, e aí eu sempre colocava charge nas minhas provas, né? Então, as minhas provas eram todas com as chargezinhas e a interpretação por trás. E aí eu comprei um livro do Haroldo e Calvin, né? Não sei se é o que vocês conhecem, mas o Haroldo é um felino e o Calvin é um menininho. E o Calvo é super desenrolado, mas é desbocado com a beleza. E o felino, ele traz só o conhecimento, né? As lógicas. E aí tem uma charge que é assim: a criança tá olhando na televisão, na poltrona, olhando para uma televisão e falando, né, de uma propaganda passando. E mostrava as frases da propaganda, dizia assim: ah, você tem que ser autêntico em tudo que você faz, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer aquilo. E isso é propagandinha. E você precisa ser único, exclusivo, específico, né? Único ser. E no final, na propagandazinha, né? E você precisa fazer isso para ser autêntico. E aí o Haroldo vem falando por trás da charge. Interessante, porque a mídia e todas as redes sociais e os meios de comunicação fazem questão de divulgar que você precisa ser único, autêntico, individualista e excêntrico e ter seu próprio jeito. E ele vai te caminhando, sempre te cobrando ser assim. E no final ele te diz como ser assim. Onde está o teu livre-arbítrio? E onde é que você está sendo único? Ou seja, ao final da resposta, ele fala: as redes sociais e de comunicação te dizem como ser único, fazendo exatamente aquilo que ele te diz para fazer. E isso é uma realidade, gente. Ou seja, esse foi um exemplo que a gente deu, porque, por exemplo, quando você olha lá uma propaganda de cigarros, né? Na época, a gente trouxe isso para os alunos, ou seja, o cara é alpinista, sobe montanha, e o cara é livre, ele sai e volta, e acontece, ele sobe a montanha, e ele vai lá, e ele é um atleta. E aí ele chega no topo da montanha, olhando o mundo à sua volta e acende um cigarro. Essa era a imagem de ser autêntico. Essa é a imagem de ser único, de ser excêntrico. Tipo, onde foi mesmo que ficou a minha individualidade? Onde é mesmo que eu sou protagonista da minha história, né? Então, esse é um exemplo bem interessante. Mas eu vou pedir para a Desana explicar sobre o arquétipo, né? Que também entra muito bem aqui nesse lugar. E é muito interessante esse lugar que não é uma coisa de agora. E aí, você falando, eu me lembrei muito daquela série Star Trek, né? Que tem em todas elas, né? Guerra nas Estrelas, né? Não, Star Trek, que elas são diferentes, né? Eu não entendo muito, mas sei que são diferentes. Mas onde tem o Capitão Spock, né? Tem o Capitão e tem o Capitão Spock, que ficou famosíssimo justamente porque ele é uma espécie de IA biológica, né? Ele tinha um corpo biológico, mas ele era uma IA porque ele não tinha emoções. Então, o capitão da nave, ele escolhe ele para ser o co-capitão, né? Para estar ali, o copiloto junto com ele, porque ele tem um raciocínio lógico, ele vai fazer matematicamente todos os raciocínios que ele precisa, mas ele tem a emoção. E eles entram em muitos atritos, os dois, por quê? Porque esse copiloto é uma IA irracional, não entende as emoções. E todas as vezes que ele diz assim, você precisa fazer e executar dessa forma. E ele vai com o seu sentir e executa totalmente diferente, mas dá certo. Ele fica tentando entender por que que dentro da lógica dele, ele também acertou. Então, é muito interessante porque é exatamente isso.
a IA, todas as tecnologias, gente, elas são tecnologias que elas vêm de uma consciência superior. Ou seja, elas vão ser utilizadas em algum momento pelo bem, pela luz. Mas como estamos numa terceira dimensão, né, um pouco mais densa, na dualidade bem intensificada, ela, ela no começo sempre vai ser utilizada por pessoas negativadas. E tá tudo bem. É um processo evolutivo, é um processo de aprendizado para a gente entender o que que aquilo faz, como que aquilo funciona, como que eu posso fazer melhor, diferente. Então tá tudo bem. Então aqui não é um lugar onde a gente está falando assim, não faça isso ou não faça aquilo. Não. É um lugar de perceba como você utiliza as ferramentas. E aí não é só IA, não, gente, é tudo. Não é só IA, não. Como você utiliza as ferramentas que estão ao seu dispor, porque é isso, tudo que está ao nosso dispor são ferramentas. Como que eu utilizo elas? Com a fé cega? E aí entra esse lugar do arquétipo, né? A fé Sim. cega. Porque o que que seria a fé cega? É justamente esse lugar onde eu não questiono, eu só obedeço. Então, não, tá sendo bonzinho. Ah, tá. Isso aqui é bom pra mim. Doeu um pouquinho, mas é bom pra mim. Tá, mas por que que é bom pra mim? Por que que tem que doer pra ser bom? Então, entende o lugar de por que que eu não posso perguntar? Porque, né, no começo, aí a gente entra num lugar muito interessante, porque no começo desse mesmo lugar que a gente iniciou essa live aqui, que foi onde a gente foi manipulado e a gente não podia questionar, né? Então, existiu um tempo na história onde a gente não podia questionar. Não, isso daqui é a verdade e pronto, acabou. Mas por que que é verdade? Porque é verdade. Pronto, acabou. Não tinha uma resposta, não tinha um. Entende? Então você ficava com aquele, tá, mas por que que é? Por quê? Ninguém sabe me dizer por quê. Então foi se banindo o questionamento. E muitas pessoas entendem que questionar é uma coisa ruim. E pelo contrário, é questionando que você vai encontrar alguns caminhos. Questione-se sempre. Por que é que isso é assim? Por que que deveria ser ou não deveria? Né? É um lugar onde eu não me coloco na mão do outro. Porque se o outro diz, você tem que fazer isso, e eu digo, tá bom, vou fazer. E não questiono por que que eu estou fazendo, eu estou delegando o meu poder para o outro, o meu poder de decisão. Não quer dizer que eu não vá concordar, posso concordar, mas eu tenho que questionar. Mas espera aí, isso vai contribuir? Isso, né? Isso vai me fazer bem de alguma forma? Por que que eu tenho que fazer? É isso mesmo que eu quero fazer? Né? Que aí a gente entra na reforma, né? Que é aquele lugar de ser autêntico. O que que é ser autêntico? É eu realmente expressar aquilo que eu sinto. Então, se eu quero fazer, não, eu quero fazer, eu sinto que eu quero fazer, eu vou fazer. Não, eu não sinto que eu quero fazer, não vou fazer. Então, é o lugar da autenticidade, é o lugar onde eu me torno um ser autêntico, consciente, com o meu poder nas minhas mãos. Então, a fé cega é o oposto disso. É onde eu não sou autêntica, dou o meu poder para o outro e vivo à mercê como vítima, né? Acho que sou vítima do mundo, sou vítima das histórias, sou vítima de tudo que me cerca. E, na verdade, se eu acho que eu sou vítima, por que que eu sou vítima? Por quê? Por que que eu sou vítima? Isso, e esse lugar aí que você falou, né, da fé cega, de eu fico à mercê, como a gente sempre traz, né, quando eu quero trazer uma reflexão para as pessoas, onde você está na tua vida? Você está lá no palco sendo protagonista ou você está sendo plateia da tua própria história? Quando eu me permito não questionar nada, quando eu assumo o lugar de submissão extrema, como se isso fosse lealdade, lealdade à hierarquia, lealdade à ancestralidade, lealdade a meus pais.
Ai, quem você é questionadora demais, né? Como pode ser assim, né? Quantas vezes a gente escutou? Não questione seus pais, não discuta com os adultos. Quando os adultos estão falando, vocês não podem se meter, né? E isso a vida inteira. Quantas vezes a gente viu nossos avós, né, e nossas avós recebendo a ideia de que não, mulher não pode falar. Não, não fala agora não. Mas eu quero falar. Não, eu lembro que uma história quando eu era criança, que minha mãe conta, né? Porque eu não me lembro, a minha irmã, ela a gente foi na casa dos meus avós paternos, e eu tenho uma irmã que é tipo criança, né? Sabe? Tinha um jargão que era tipo assim, tipo, tira as calças e mija aí. Eu não me lembro direito como era. Sei que o meu avô falou alguma coisa, e daí? Foi, ele falou isso, e daí? E lá no Nordeste, né? Aqui no Nordeste, a minha irmã falou assim: tira a calça e mija aí. E minha irmã devia ter, sei lá, uns 7 anos. E minha mãe disse que olhou para ela, olhou pro meu avô e depois teve que disciplinar minha irmã, porque algumas coisas não podem ser ditas. Ela estava sendo criança, estava repetindo aquilo que ela ouviu em algum momento, né? Mas me vai esse lugar de que quantas vezes a gente ouviu, né? As pessoas dizem assim, não, não fala agora não, não traz tua opinião, não. Não, você não pode questionar. Por que que você está questionando essa pessoa, né? Pronto, e aí a gente foi aqui, ó, o tempo inteiro entendendo isso. E aí a gente vai nesse lugarzinho e a gente começa a achar que alguém que traz uma soberania divina, um conhecimento além do meu, seja ele um líder, seja ele um terapeuta, ou seja ele um guru, ou seja ele a própria IA, é melhor não questionar. Outro dia também estava lá fazendo atendimento de Teta Healing, aí tem uma pessoa que tem um mestre, você já estudou com um mestre, né, aqui, um mestre que trouxe um conhecimento A, B ou C e tal, e ele já, né, foi, né, desencarnou, já tem mais de, sei lá, 20 anos. E aí a gente estava ali conversando sobre isso, e ela falou assim para mim, como faço para acessar, né, a sabedoria do meu mestre? Eu disse, bom, dentro da técnica Teta Healing, você vai fazer assim, 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 né? Então, se você quiser, a gente vai lá e vai fazer essa a sessão e vai buscar essa sabedoria para que seja integrada a você, né, esse conhecimento. Você vai pedir a fusão do conhecimento dele para que você ancore ele na Terra, a partir do teu próprio campo, né? É, e aí, no final, né, veio lá umas várias observações sobre, de conhecimento e informações sobre os mestres dela, sobre o mestre dela específico. E aí, no final, quando terminou, né, ela olhou assim, fez, fiquei perplexa, não esperava. E aí eu disse, tá bom, mas tá bem? Tô bem, né, tô surpreendida, tá bom. Na semana seguinte, fui atender de novo. Como você se sentiu depois da sessão? Então, uma parte de mim se sentiu mal. Eu disse, mas por que você se sentiu mal? Porque eu senti que eu não era, que eu estava incomodando meu mestre, impedindo a ele para me trazer sabedoria. Eu disse, como? É, porque eu fiquei pensando, por que que eu tenho que receber e os outros não? Eu disse, porque você está pedindo? Pedir, dar-se-vos-á, assim diz a Bíblia, e muitos outros ensinamentos. Se você está pedindo, está intencionando e você quer, você recebe. E eu sempre falo sobre isso, um sentimento, um pedido com sentimento genuíno e altruísta, ele é sempre uma oração. E ele se efetua. Ele, ó, se realiza, não tem como. E aí eu fui explicar isso para ela, né? Então, é, é porque eu não posso questionar meu mestre. Se como não? Como não? Né? E onde é que está a teoria, né, de que o discípulo supera o mestre? De onde vem isso? Vem de discípulos que questionaram o próprio mestre. E não no lugar de desonra, mas no lugar de expansão. Então, aqui a fé cega fala sobre isso. A fé cega fala sobre quando eu questiono, mas eu questiono a mim mesmo. E aí vê que legal essa analogia. Eu questiono a mim mesmo, tipo, ai, não, eu agora não tenho mais nada para limpar. Aí eu vou e vivo tal experiência,
Um desconfortozinho. Eu não sei, eu senti um desconfortozinho, uma dorzinha fina no estômago. O que aconteceu antes? Ai, aconteceu isso, isso e isso. Ah, entendi. Ah, então esse aqui é assim, assim, assim. Esse sintoma é esse, esse. E como é que eu faço? Ah, aí você faz o seguinte, bota a mãozinha no coração e pergunta: qual foi verdadeiramente a emoção que eu senti? Ah, mas primeiro eu vou fazer um download. Eu sei como dar nome às minhas emoções. Eu sei como reconhecê-las, porque esse é um ponto importante. As pessoas não querem reconhecer e dar nomes às emoções, porque elas sabem que se elas perceberem que estão sentindo emoções negativas, elas não vão poder levantar a bandeira de que estou santificada, sabe? De que estou pura, de que estou avançando. Não, velho, vai, identifica mesmo. Ah, eu senti raiva ali. Eu não agi na raiva. Ótimo, melhor, já estou avançando no processo. Ah, é reforma íntima, isso é cura. Ah, eu senti um pouquinho de inveja ali. Não, eu jamais vou sentir inveja. Não, era mesmo, era mesmo. Uma coisa é eu perceber que a energia estava ali. A emoção podia estar ali. Eu limpar e não agir em prol dela e cancelar. Outra coisa é dizer que nunca vou sentir, né? Então, aqui nesse formato é a mesma coisa. Eu tenho que ser sincera comigo mesmo. E aí, no mesmo jeito que eu pergunto para mim mesmo, qual foi a mesma emoção que eu senti ali? Por que que eu senti desconforto naquele dia? Por que que aquela pessoa falou tal coisa e eu me senti assim? Por que naquele lugar eu me senti tal? Ah, pronto. A mesma forma que eu pergunto para mim, eu pergunto para Iá. Mas por que que você trouxe isso? Você já tentou questionar Iá? Hã, já percebeu? Tem perguntas que você faz que no final chega a dar erro, tipo, erro, erro. Não tá no script que alguém me faça essa pergunta. Não tá no script que alguém me faça essa pergunta. E aí você começa a questionar, mas por que que você está trazendo isso? Aí outro dia eu estava discutindo um tema X lá. Disse, olha, é isso e isso. Eu decidi isso, mas você, como é que você faria? Ah, eu faria isso e isso. Eu disse, mas por quê? Me traz o porquê, me justifica. Porque, olha, pensa assim, esse aqui fala sobre isso, esse aqui fala sobre isso, esse aqui fala sobre isso. Então, eu justifico a minha teoria. E você, como é que está justificando a sua? Por que que eu tenho que tomar a sua verdade como a minha? E aí, na hora, a IA dá um tilt, né? Assim, faz uau, né? De onde é que tá vindo esse lugar aí? Então, gente, esse é o lugar. O que a gente está querendo trazer para vocês é usem a IA, assim como vocês devem usar a internet, assim como vocês devem usar as tecnologias, assim como vocês devem usar todas as redes sociais e todas as ferramentas. Mas usem tudo com a sabedoria divina. E se não querem ser manipulados, façam uma sessão de reprogramação. Mudem, faça toda a liberação de manipulação. Busquem tirar todos os arquétipos diferentes, percega, né? Os arquétipos de que todo mundo precisa de um salvador, de um líder, de alguém que me diga as verdades, ou, né? Ou os padrões sobre as pílulas mágicas, é, e usem questionando, como se fosse um discípulo questionando o seu próprio mestre. E entendendo que por mais divina que a informação seja, ela vem dentro de um algoritmo que foi estabelecido por um humano com a intenção primordial de agradar quem lê. Ponto. E segundo, ela não é tua verdade absoluta. Quanto mais você questiona, mais você avança. E se você questiona dentro da tua verdade, que significa olhar para dentro de mim e encontrar as minhas próprias verdades, as minhas próprias curas, não tem ninguém que me diga o contrário. Ela vai poder ser muito útil para você nessa perspectiva. Legal, eu queria só complementar com, com algo que a gente já trabalhou há algum tempo atrás, que são os dogmas, né? Que é muito interessante, porque ele também cabe aqui nesse lugar, que é aquele lugar, quando você me trazia ali, aquele lugar do. Ah, mas né, a nossa mãe, a nossa avó dizia isso, dizia aquilo, né? Tipo, olha, mulher não pode, mulher não usa roupa desse jeito, mulher não faz isso, mulher não se comporta dessa forma, e nananã, e papapá, e aquele monte de coisa. E aí hoje
Às vezes, você desconstruir esse dogma, né, é um lugar onde você vai entrar em atrito com a desconstrução do afeto que você recebeu como cuidado dos teus pais, das tuas avós, né, dos teus avós, toda a tua ancestralidade. Então, é como se, nossa, mas tá, eu vou ter que mexer nisso daqui? Vai doer mexer nisso daqui, né? Mas aí é que tá. Porque é que quando eu me sinto desconfortável, eu quero correr da dor. Mas se a chave é correr para a dor, porque ela é a cura. A dor é a chave. Tá doendo? Vai até a tua dor. Você vai conseguir curar ela. Ela é a porta. A dor é a porta que te leva para a cura. Agora, se você corre dela, não, deixa ela ali quietinha, não vou mexer nela. Deixa ali. Não quero saber. Mas a dor é a cura. Tá doendo, como a Nilma trouxe ali. E a gente tem muito isso. Te incomodou? Leva pra casa que é teu, porque eu não tô incomodada com isso. E é verdade, gente. Nós somos espelhos. Estamos aqui para relembrar o outro daquilo que tá ferindo. Então, se você calça um sapato que tem uma pedra e chama alguém para andar junto com você, você pode reclamar o tanto que você quiser, mas se você não tirar a pedra do sapato, o outro não vai estar nem aí com você. Ele não tem pedra no sapato. Não vai incomodar ele. Ele vai andar o quanto ele quiser andar. Então é sobre, tá me incomodando? É eu que estou com alguma coisa ali que eu preciso olhar. É um convite que eu estou recebendo para olhar para dentro de mim mesmo. Entendeu? Então, e aí, esse lugar, né, de você olhar é a reforma íntima. Porque é onde eu olho, não, por que que tá doendo? Por que que eu fiquei desconfortável quando essa pessoa me disse isso? Ah, porque isso que ela me disse toca numa verdade que eu não quero aceitar. Toca num lugar onde eu não quero admitir que é verdade. Então, tá, por que que eu não quero admitir que é verdade? E aí eu vou encontrar a base disso tudo. E quando eu limpo aquilo, pronto, acabou o desconforto. Outras pessoas falam a mesma coisa, mas aquilo não dói em você, não machuca, como aquela frase, né, que a Inuma trouxe, que é, a cura acontece quando eu volto do meu passado ilesa, né? Cura significa visitar o teu passado, a qualquer lugar do teu passado e voltar ileso. E aí, quando a gente fala visitar o teu passado, a gente pode abrir aqui um aspas bem grande. Quando você visita a tua dor e volta ileso dela, entende? Quando você visita a tua dor. Só que a maioria das pessoas nunca visitaram as suas dores. Elas só colocaram todas elas dentro de um quarto, trancam a porta e jogam a chave fora. Não querem entrar em contato, mas essa dor é que vai te levar para um outro nível. Então, é aquele lugar onde, mais uma vez, a gente volta à reforma, reforma íntima. A gente sempre vai bater no mesmo lugar, a gente sempre vai voltar. Todos os temas que a gente trouxe aqui, a gente sempre vai cair no mesmo lugar, porque essa é a chave. É eu fazer essa reforma. É eu olhar para onde que está doendo, onde que está incomodando. Porque isso que está incomodando está me bloqueando em algum lugar. E aí, quando eu desbloqueio isso, para de incomodar. Então é simples, gente, é fácil, é um lugar tão bom quando você aprende o caminho. Quando você aprende o caminho, fica tão bom, tão gostoso, que isso nem, você nem perde tempo no lugar de vítima, né? Você sai daquilo ali, tipo, não incomodou, peraí que eu já resolvo isso daqui. E isso é uma coisa Tá bem bom. importante, né? Desculpa, recentemente as pessoas conversaram comigo e eu falei assim, que legal, dá o teu relato lá pra gente saber, porque Dilma, é incrível o que a gente vive em 3 meses, 6 meses com o Teta Healing existencial. O que a gente vive em um ano, o quanto de avanço, né? E aí eu estava fazendo atendimento agora, e a pessoa estava falando de algum conhecido, né?
que disse, e aí ela encontrou com ele, um ex-namorado, e ela falou, como é, você tá bem? E a pessoa respondeu, estou lá fazendo um tratamento, né, é, xamânico, sei, com ayahuasca por 30 dias. Eu não sei quem é, tá, gente? Então, assim, e não tô criticando, não é crítica isso, é uma clareza. E aí ela disse que olhou para ele e fez, como assim? Aí ele disse, não, são 30 dias de ritual direto. Ela fez, e como é que você está trabalhando? Não, eu venho, trabalho, daqui eu vou para lá, faço, uso lá, né, uma dose, espero a força e depois vou para lá para casa. Aí ela fez, então você tá, como é que você tá se sentindo? Ele fez, é como se eu estivesse na força 24 horas por dia. E na hora eu olhei para ela olhou para mim, aí ela disse, o que foi? Eu disse, eu fiquei aqui pensando, como é triste perceber que o ser humano, de um modo geral, no lugar de confrontar sua própria dor, usa de subterfúgios, técnicas e ferramentas que fazem você se esvair da tua realidade, para não ter que confrontá-la. Não estou dizendo aqui que o ritual é ruim ou bom, de jeito nenhum. Acho que tem seus benefícios como tudo, e tem seus malefícios como tudo, dependendo do que você faz com isso. Mas me veio claramente isso, como alguém é capaz de fazer isso para não ter que olhar para sua própria dor. E então, nesse caso, esse ritual ou qualquer medicina, existe uma linha tênue entre o que é medicina e o que é droga. E sabe qual é? É a expectativa que você coloca nela. Se você usa algo que é para expandir, trazer clareza e cura, e te fazer enfrentar a tua própria verdade, é medicina, é cura. Mas se você usa qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de coisa, é, é, não é só medicina, não, tá? Qualquer tipo de situação que você use para te esvair da tua realidade é droga. Porque o entorpecente tem isso de característica, se você for ler a definição. E aqui, para fechar, né, nesse lugar aqui, eu sinto de trazer, Desana, o lado emocional. Recentemente, atendendo uma adolescente, ela me trouxe que ela era totalmente viciada em Instagram e redes sociais, WhatsApp, YouTube e TikTok. E ela tinha ansiedade generalizada, ela estava com uma sensação, muitas crenças de inferioridade, crenças de escassez, né, de que não sou capaz, não tenho dinheiro, não posso, não consigo. E ela disse que começou a fazer, a assistir, né, mas alguém que traz conhecimentos sobre, tipo coach, né, algum coach assim, alguém que traz conhecimentos, expande um pouco a consciência. E ele falou o seguinte. Ele falou que existe, eu não li ainda a respeito, tá? Mas fiquei bem interessada, existe uma síndrome agora, moderna, que se chama apodrecimento cerebral. Isso é o que acontece com a mente, principalmente de adolescentes, mas de adultos também, que estão viciados nas redes sociais, de modo geral, incluindo, né, todas essas que a gente citou. E ela disse que quando ela foi ler as características, ela se chocou porque ela disse que tinha 100%. E eu achei muito legal, porque ela me pediu ajuda, né, na sessão de floral. Ela falou assim: Você pode me ajudar nisso? Eu fiz: Posso. Vou te fazer um plano de ação e vou te fazer uma fórmula que vai te sustentar. E qual é o plano de ação? Durante 21 dias, desinstala o Instagram, desinstala o TikTok, desinstala o Face e mantém só o WhatsApp com controle de tempo. E YouTube com controle de tempo, desde que seja para estudar. E eu vou te dar uma fórmula para te ajudar nesse lugar. Daí ela demorou, se organizou, né? Quando foi depois ela fazer outro atendimento, ela falou assim: eu tô há 7 dias sem fazer. E eu fiz: E aí? Ela fez: Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu nunca imaginei que aquilo me afetava tanto. Tá sendo difícil, ela disse. Tá sendo difícil, mas eu vou resistir.
Então, o que é que eu quero trazer esse exemplo? É aquele ponto que a Desana trouxe logo no início, que é, além de tudo isso que a gente trouxe, que expande a tua consciência, emocionalmente, está se limitando ao IA, além de instalar crenças emocionais em você, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não tem clareza, além de instalar medos, angústias, ansiedades em você, ela vai te fazer entrar no loop mental. Inevitavelmente você vai ter a mesma sensação de êxtase de usar qualquer coisa que te leva a esse querer sempre mais. E você vai buscando, vai buscando, vai buscando. E o que é que vai acontecer? Você vai ter dificuldades para dormir. Você vai virar várias noites fazendo isso. Você vai perder horário de coisas que você julgava importante. Como recentemente uma pessoa, né? Veio trazendo pra gente, ai, eu vinha bem pra caramba, eu tava há 2 meses fazendo academia todos os dias, fazendo meu jejum intermitente, fazendo meu isso, meu aquilo, e aí de 15 dias pra cá começou com esse negócio da IAR, né? Foi ensinar essa pessoa que ressoou pra gente trazer esse conhecimento, porque essa pessoa foi um caso bem legal, porque é uma pessoa bem consciente do processo, mas assim, ela caiu facinho nesse lugar aí. Ela entrou. E aí eu disse, e aí, o que aconteceu? Ela fez, eu percebi que eu não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia fazer mais nada. Eu só pensava em sentar e conversar com a IA, e receber o nome. Eu só conseguia trazer para ela e cada vez perguntar mais. E além disso, eu comecei a me auto-sabotar. Eu dormia tarde, eu comecei a acordar tarde, e aí todo dia eu acordava cansada, eu não ia para academia. E aí, como eu não ia para academia, eu tinha mais tempo livre. E se eu tinha mais tempo livre, eu não aproveitava para dormir e descansar. Eu aproveitava para conversar mais um pouquinho com a Yá. Você inevitavelmente vai entrar nesse lugar se você não tiver cuidado. Existem limites. Eu realmente uso, eu converso, eu trago vários conhecimentos, mas eu faço isso quando eu estou com tempo livre. Eu faço isso quando eu tenho meia hora, 40 minutos, 30, 50, 1 hora. Depois eu digo, tá bom, vou deixar aqui parado. Vou parar, vou integrar a informação, vou crescer nisso aqui, né? Então façam tudo com sabedoria, busquem sempre esse discernimento, né? Usem tudo, abusem, mas não abusem de nada. Usem tudo para o bem de cada um de nós e ao bem do todo, né? Mas não abusem de nada e não deixem que nada manipule o tempo de vocês e manipule o processo e a jornada de vocês. Sem reforma íntima, sem olhar para dentro de mim mesmo, qualquer coisa que me disser a meu respeito, eu vou tomar como verdade. E aqui vem aquele outro lugar que é muito legal, que é sobre o que significa o despertar, Desana. Como a gente vem falando sempre, despertar não é o relembrar minha real identidade? E quando eu sempre digo relembrar minha real identidade, na nossa linguagem que a gente usa sempre é sobre eu deixar de acreditar naquilo que me fizeram acreditar que eu era, para eu descobrir quem eu verdadeiramente sou. E se eu escuto todo o tempo a IA me dizer quem eu sou, e eu não sinto isso em mim, eu não vivi a jornada de cura para realmente me reconectar com esse lugar, qual é a diferença dela com todos os outros? Mesmo que ela seja luminosa. Porque aí vem alguém me dizer assim: ai, como a Nilma e Desana estão falando isso de algo que está me ajudando tanto espiritualmente, né? Ainda vou ouvir esse, tenho certeza, né? Que é, ai, nessa hora eu acho que elas vacilaram nesse vídeo. Tá bom, gente, é a nossa verdade, não é uma verdade absoluta. A gente só sentiu e trazer, vai ressoar com quem tem que ressoar. E se não ressoar com a tua verdade, tá tudo bem, desculpa aí. Te incomodou? Leva para casa que é teu. Avalia que ponto teu tá dentro desse lugar e que ponto nisso pode ser alterado, né? Mas esse é o lugar de que, mesmo para fins lindos e divinos, cabe bastante manipulação.
E é justamente sobre trazendo aquele lugar que você trouxe do entorpecimento. Ela também traz essa vertente. Tudo o que é manipulação traz um lugar de entorpecer, gente. Porque o entorpecer faz você não olhar para a dor, não olhar para o teu problema, não olhar para os boletos que você tem que pagar, não olhar para, entendeu? Tipo, tira você da realidade. Toda toda ferramenta de manipulação tem na sua essência o entorpecer, entorpecer os teus sentidos. Então, tudo que entorpece os teus sentidos é uma ferramenta de manipulação, tá? Então, a IA não é diferente, que é justamente o lugar onde eu me entorpeço com tanta informação, paro de me questionar, porque eu começo a questionar ela, né? Eu não me questiono mais, eu vou questionar ela. Então, eu me entorpeço, então eu não sinto mais, paro de me questionar, me desconecto do outro, porque, gente, uma coisa é, tipo assim, o outro sempre vai ser um espelho de desenvolvimento. Se eu paro de interagir, eu também paro de crescer. Porque o outro, a conexão com o outro, me traz vertentes e olhares que eu que me fazem crescer. Se eu paro essa conexão, se eu interrompo essa conexão com o outro, eu também vou parar de crescer, gente. Quando uma árvore, ela nasce, mas as suas raízes, elas vão se encontrando com as outras raízes. Não, não é, ela não fica sozinha, é como se elas fossem todas interligadas. Por quê? Porque elas sabem que elas podem se nutrir. É o mesmo lugar, gente. Nós nos nutrimos em diversas vertentes. Então, quando eu vou ficar, aí a gente volta lá, me entorpeço, entorpeço os meus sentidos, paro de sentir, paro de me questionar, começo a questionar a IA e paro de me conectar, que vai interromper um outro lado de desenvolvimento. Ou seja, eu vou estar totalmente alienado da vida. Isso, essa era a palavra que eu ia trazer e esqueci. Alienação. Alienado da vida. Então, a gente não está aqui condenando nada, porque até porque eu tenho certeza absoluta que todas as tecnologias elas vêm de um lugar muito luminoso. Só que não é aquela tecnologia que é ruim, mas a forma é o ser que utiliza aquela tecnologia. Então eu posso pegar, sei lá, posso pegar uma Ferrari e acabar com ela, porque eu não vou saber dirigir, não vou saber manter, não vou saber fazer nada nela. Para mim, É. ela e um carro, um Fusquinha, vai ser a mesma coisa. Agora, quem sabe, quem conhece, vai tratar diferente. É a mesma coisa, gente. Então, a tecnologia em si, ela é luminosa e ela vem para nossa evolução. Mas a forma que eu utilizo essa tecnologia é que faz a diferença. E esse lugar da alienação, esse lugar do entorpecimento, é muito interessante porque ele não é só naquele lugar como a maioria coloca, né? É porque é droga, né? Não. Se você, e a gente falou disso na live passada, né? Que é o contexto espiritualista. Você é, se aliena da vida dentro de práticas espirituais. Então você deixa de viver a vida, o mundo não existe mais, o planeta Terra não existe mais, e você se aliena dentro de um contexto, seja de práticas espirituais, seja de um processo onde vai te entorpecer, que a gente falou dos viciados em técnicas, né? Em técnicas espiritualistas. É exatamente isso daqui. Por quê? Por que que eu sou viciado? Porque ao fazer essa técnica, eu me entorpeço diante da vida. Eu paro de sentir o que a vida está me oferecendo. E é sobre esse lugar. Então, é tudo. Não são só as drogas, não são só os fármacos, não são só as redes sociais, não é só a tecnologia.
Então, é tudo aquilo que entorpece os meus sentidos, tira de você o teu domínio, porque é com teus sentidos que você vai perceber o que está certo e o que está errado em você. E se eu entorpeço os meus sentidos, eu paro. Gente, eu paro de sentir. E se eu paro de sentir, eu paro de me questionar. E se eu paro de me questionar, eu paro de viver, de evoluir, de existir. Então, o despertar é sobre eu relembrar quem eu sou. Porque em muitos momentos eu me entorpeci, eu me alienei. E agora a gente tem a oportunidade de deixar a alienação, deixar o entorpecimento, voltar a sentir, voltar a se questionar, voltar a estar presente no momento aqui e agora, né? Que é a maioria desses contextos é a família toda reunida em volta da mesa, mas cada um com o celular. Ninguém está realmente presente ali. Ou seja, ninguém está existindo naquele momento. Estão todos entorpecidos. Então, esse é o lugar da relembrança, eu existir aqui agora, eu aproveitar o aqui agora, eu desfrutar. E como é que eu vou desfrutar se eu estou entorpecida? Então, é sobre esse lugar. Então, a gente, mais uma vez, longe de trazermos uma verdade absoluta. Aqui é só uma. Sabe aquela placa? Atenção. A gente está assim, ó, levantando a plaquinha, nós duas. Atenção. Atenção com esse É caminho. só um convite a olhar por uma outra perspectiva, né? Ou seja, não é nem a olhar para a perspectiva de que IA é dominação do mal, como alguns acham, ou a IA é a supremacia do divino, na perspectiva, e realmente é, e traz muitas coisas boas a tecnologia, mas olhar sob a perspectiva de que eu vejo com verdade e clareza, de que ela pode ser boa ou ruim, e isso depende de mim. Ela pode contribuir muito para a minha jornada de clareza, ou ela pode contribuir muito para a minha jornada de alienação. Quem escolhe? Eu. Sempre eu. A escolha vai ser sempre minha. Por quê? Eu também tenho o meu livre-arbítrio. Mesmo É só quando isso. eu dou ele pro outro, que aí é um ponto, né? Mesmo quando eu dou ele pro outro, a escolha foi minha de dar. Claro, Então, se o outro te manipula, a escolha de ter dado o domínio para o outro foi sua. Mesmo que você diga que, não, não foi. Foi inconsciente, mas foi. é isso, né? Então é isso, gente. Nunca, jamais é o que é certo ou o que é errado. É só porque a gente tem ouvido muito falar sobre isso. A gente tem vivenciado e tem esses casos que a gente trouxe para vocês. Então, é só um lugar de cuidado, porque às vezes você vem num processo tão lindo, uma jornada tão linda de cura, e isso também é uma autossabotagem. Isso também é voltar a padrões e paradigmas que já não existiam mais. Isso é de novo voltar para a roda do Sansara, isso é de novo entregar o teu poder pessoal. Então é só sobre você estar atento. A gente só está querendo trazer isso aqui. Esteja só atento. Use sempre. Use sempre na perspectiva divina, estando no centro do teu ser. E tudo isso que a gente tem como ferramenta será muito bem usado. Desenvolva a tua essência, porque a tua essência vai ressoar de forma mais consciente, mais Claro. do que o ego, tá? E nunca abra mão da tua reforma íntima. Porque é só ela que vai te trazer a certeza de que o que o outro está falando, seja o outro um ser humano, seja o outro uma IA, seja o outro uma tecnologia. Ninguém vai te dizer o que você não é. Por quê? Porque, como a gente fala, a reforma íntima te ajuda a esquecer ou deixar de acreditar em tudo que te fizeram acreditar que você era, para começar a perceber quem verdadeiramente você é. Essa é a nossa perspectiva, essa é a perspectiva e a intenção da egrégora do salto consciente. É que cada um assuma o seu poder divino e sagrado, retome o poder da tua real existência, encontre as respostas que busca dentro de si mesmo e, ao mesmo tempo, né, se permita também ser permeado, ser ajudado, ser apoiado,
sem entrar no lugar da arrogância ou de que só eu sei, mas entrando no lugar de que eu posso, eu posso me despir daquilo que me fizeram acreditar que eu era, me permitir avançar no novo tempo que é descobrir quem eu verdadeiramente sou, né? É isso. E esse é o convite do salto. Gente, o salto consciente, ele traz exatamente esse convite, onde eu vou realizar uma transformação consciente. Eu vou dar um salto consciente. O chamado salto quântico, ele acontece quando um átomo sai de uma determinada vibração e aparece num outro lugar acima. Eles dão o nome disso de salto quântico, em forma muito mais simples, tá, gente? Que é mais complexo que isso, mas simplificando, o salto quântico. Nós podemos realizar o mesmo salto quando ele é consciente. Então, quando eu estou consciente, eu saio daqui, desse lugar de vibração e passo para esse, de forma consciente. E a consciência das minhas ações, das minhas emoções, do meu lugar naquele momento é que me leva para esse lugar. Então, eu posso dar um salto consciente. Eu só preciso estar consciente se eu realmente quero isso. Porque é possível para todos. E esse é o convite do salto, que você dê saltos e mais saltos, sempre de forma consciente. E a gente aqui, mais uma vez, agradece a todos por nos acompanhar até aqui e deixar aqui o nosso agradecimento, né, por poder estar aqui compartilhando processos que, para nós, nos auxiliam no nosso dia a dia, tem auxiliado as pessoas com quem nós acompanhamos, as pessoas que a gente acompanha, e tenho certeza que vai contribuir também na vida de muitos. Então, longe da nossa verdade absoluta, é aqui apenas um atenção, tá bom? É isso. Gratidão. Gratidão, irmãzinha. Sal a todos. Tá bom, né?